veio em carne, em osso, e também sendo Deus. E ele veio como homem, como Deus também, para nos salvar, nos livrar da condenação eterna. E o Senhor transformou, a maldição em bênçãos, pois agora nós podemos escolher não viver uma vida de pecado, mas o Senhor, Ele bate na nossa porta, a porta do nosso coração, e nós abrimos a porta para o Senhor. E então podemos ser salvos, pois em Cristo Jesus não há mais condenação. E eu gostaria de ler, meditar em Segundas Crônicas. Segundas Crônicas, capítulo 18, do versículo 1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe, e depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele me disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à guerra. Glória a Jesus, aleluia. Iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Josafá, ele firmou uma aliança com Acabe. Sabemos que Acabe, ele era o rei de Israel, e também Josafá era o rei de Judá. Sabemos que Israel, foi dividido, em reino do norte e reino do sul. E em cada reino, em cada parte ali de Israel, tinha o seu próprio rei. E Josafá, ele tinha muitas riquezas, muita prosperidade em abundância, Sabemos que Josafá era um homem de Deus, Conhecemos também a história dele, que ele estava na guerra e o Senhor lhe deu a vitória. E ele foi um dia a Samaria lá, ele se encontrou com Acabe, e ali Acabe o persuadiu a se firmar uma aliança entre os dois, e ali eles irem contra Ramote de Gileade, que era ali um território, e ele, Acabe, então, a ele, que perguntou a ele se ele queria realmente fazer esta aliança, e Josafá, ele confirmou, e ele disse que ele iria, e o povo dele seria o povo de Acabe. E assim, Josafá ainda disse a Acabe: primeiro, iremos
Senhor, se é da vontade dele, através dos seus profetas. Antigamente, antes da palavra do Senhor ser reunida, todos os livros dos profetas, dos nossos irmãos do Novo Testamento, eles não possuíam a Bíblia, a palavra de Deus, nas mãos deles. Eles precisavam consultar profetas e falar com Deus também, pois Deus respondia também e falava através dos seus profetas. E o Senhor também fala hoje também na nova aliança através dos seus profetas, usando nossos irmãos para falar algo conosco, pois Deus nunca vai deixar nós ficarmos sem respostas. Ele sempre nos responde, não importa o tempo que passa, o Senhor sempre vai nos responder. E assim temos a certeza que nossas lutas seremos consolados pelo Espírito Santo. Então Josafá, ele queria saber da vontade do Senhor, se eles deveriam subir a Ramote de Gileade. Sabemos que Acabe, ele era um homem perverso, pois ele compactuava com a esposa dele, Jezabel, que matava os profetas, e assim também Acabe fazia a mesma coisa, pois quando Josafá falou, olha, traga profetas do Senhor para falar conosco, se devemos ir ou não, Acabe chamou os 400 profetas, que eram o que ele gostava. E muitos homens, ainda hoje em dia, constituem profetas de Baal, profetas, homens que não têm uma vida com Deus para guiar-nos. Existem muitos famosos que possuem os próprios pastores, as próprias pastoras, para guiar eles e esconder muitas das vezes os pecados destes famosos, pois eles profetizam o que eles, os famosos, gostariam. E ali Josafá fez uma aliança com aquele homem perverso. E mais tarde vemos que o Senhor cobra isso dele. Então, após Acabe ter chamado os 400 profetas, eu acho interessante também o desejo de Josafá de saber sempre a vontade de Deus para a vida dele, para a vida do amigo dele, que ele tinha firmado a aliança, E assim também nós devemos, hoje também, entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Nós devemos saber qual é a vontade do Senhor. Nós devemos procurar perguntar ao Senhor se é da vontade do Senhor. Eu estava ali sentada, e eu estava passando assim, para encontrar uma outra passagem. E o Senhor me deu uma outra passagem que também se encontra em Tiago. Não me lembro o capítulo, mas eu me lembro do que está escrito, E ele fala assim, que se o Senhor quiser, se vivermos, então faremos. Ali Tiago, ele estava falando que nós devemos sempre estar na vontade do Senhor, procurar estar nos caminhos do Senhor. E assim, nós também não dizer o que será do nosso futuro, mas assim confiar na palavra do Senhor, pois o Senhor sempre tem o melhor para nós. Por mais que muitas das vezes nós não entendemos a vontade de Deus para a nossa vida, muitas das vezes não entendemos o porquê que Deus está demorando a responder, muitas das vezes não entendemos o porquê o Senhor disse não. Então, muitas das vezes, muitos homens acabam murmurando, dizendo, olha, nos tempos antigos, quando ele não tinha Deus, ele vivia assim e assim. Mas nós vemos que a vontade do Senhor, ela é boa,
perfeita e agradável. Mesmo que o Senhor diga não para nós, é para nós obedecermos. E não foi o que Acabe fez. Acabe desobedeceu a ordem do Senhor através do profeta Micaías, né? E ali, depois de Acabe ter chamado aqueles 400 profetas, eles se sentaram nos tronos, estavam vestidos com as suas vestes reais, e ali, então, eles estavam de uma maneira muito para aqueles profetas não profetizarem da parte do Senhor. Porque muitas das vezes, muitas pessoas acabam não falando a verdade, porque fulano de tal está vestido de uma maneira mais comprometida, uma maneira mais elegante, né? Com vestes bonitas, com vestes elegantes, ou às vezes a pessoa tem um cargo político, ou um cargo que é muito importante, e muitas das vezes não profetiza o que o Senhor está mandando. E na verdade, vemos que aqueles 400 profetas, eles não estavam sendo usados por Deus, mas eles estavam sendo usados por espíritos malignos. Então, aqueles profetas ainda criaram mais ainda o seu ego, e teve um em questão chamado Zedequias, que não é o mesmo Zedequias que vemos na palavra do Senhor, é outro Zedequias, e aquele homem profetizou, fez para si próprio chifres, e ali, após este chamado, ele disse: olha, rei, Acabe, olha, rei, você vai fazer isso e isso com os seus inimigos. E ele ainda fez ali uma peça, né, um teatro, uma imagem para Acabe entender como ele acabaria com os inimigos dele. E assim foram passando, e muitos profetas, os 400, todos falando que ele iria vencer, que ele voltaria da guerra. Mas então, Josafá perguntou a Acabe: esses profetas, em minhas palavras, né, esses profetas profetizam somente coisas boas? Não tem mais outro profeta? Não tem mais alguém que profetize da parte do Senhor? E ali Acabe disse: tem sim, tem um, mas eu não gosto dele. Acabe disse que ele não gostava de Micaías, porque Micaías, ele profetizava o que Acabe não gostava. E realmente, nós vemos que, como o Senhor Jesus já nos alertou, que o engano nos últimos tempos estaria muito, a ponto de até o ponto de tentar enganar os escolhidos. E assim estamos vendo muitas doutrinas, muitas coisas que não estão na palavra do Senhor. Muitos homens têm constituídos em seus templos. Muitos homens só pregam as prosperidades, as vitórias, mas também nós sabemos que o Senhor nos dá vitórias, muitas, mas também há muitos dias que também são dias tenebrosos, dias de angústia. E vemos que estamos vivendo nestes tempos. Estamos vivendo em um tempo, irmãos, que nós devemos pregar a cruz do Senhor Jesus para libertar estas almas que são cegas, né? Estão cegas e encantados, né? Pelos feitiços de Satanás. Porque Acabe, ele gostava daqueles que diziam: olha, está tudo certo, pode fazer, pode ir executar, que vai dar tudo certo, pode subir, vai dar tudo certo, o Senhor será com Acabe. Mas aqueles profetas, eles
estava profetizando coisas malignas. E também nós vemos Elias, né? Naquele monte, e só estava Elias, e ele foi lutar contra os profetas de Israel. Nós devemos também ter a coragem que Elias teve de confrontar as obras infrutíferas das trevas. Nós não devemos recuar. É nestes tempos mesmo, com sons, com músicas, devemos estar mais ainda firmes, estando aqui dentro deste lugar que é a casa do Senhor. Então, se é a casa do Senhor, o Senhor habita aqui. Então temos total confiança que a graça do Senhor, a palavra do Senhor é mais poderosa do que qualquer obra infrutífera das trevas. Nós devemos estar com a coragem de Elias, né? Nós devemos estar indo. E ali Josafá disse a Acabe que ele queria ver um profeta de verdade. E então Acabe chamou depressa a Micaías. E chegando lá, aquele eunuco disse assim a ele: olha, os profetas, os 400, né, profetizaram coisas boas ao rei. Lembre-se, este é o rei falando a verdade, mas diga o que os outros disseram. E assim o Senhor nos convida, através desta mensagem, que nós não devemos nos curvar, mesmo sendo homens patentes, homens de classes, homens maus. Pode ser o presidente, pode ser o senador, o ministro. Nós devemos estar pregando a eles, fazer como João Batista fez. João Batista gritava, falando que Herodes, né, aquela mulher, ela estava pecando contra Deus, ela estava em adultério, né? Se não me engano é Herodias, né? Se não me engano o nome dela é Herodias. Que ela estava tendo um caso, né, com o cunhado dela, né, com uma parentela dela. E ali João Batista não temeu, assim como Micaías fez. Mesmo que aqueles 400 disseram que o rei ganharia, mesmo ele perante o rei, ele no trono, no palácio dele grande, bonito, ele disse: não vou falar isso, porque vive o Senhor. O Senhor, ele vive. O Senhor, ele está vivo. Aleluia. O Senhor, ele vê tudo. E nós devemos profetizar a verdade. E assim Micaías disse que ele profetizaria, ele diria, ele revelaria o que o Senhor lhe revelasse. Ele não diria o que os outros profetas eram, mas diria do Senhor, da parte do Senhor, a mensagem verdadeira era que Acabe não voltaria. Então Micaías se apresentou e ali Acabe perguntou a eles se eles voltariam ou não. E ali Micaías disse: sobe ao monte. Ali Micaías estava dizendo que Acabe subiria ao monte naquele dia, ele não voltaria. Ele disse que ele teve uma visão do Senhor sentado em seu trono e tinha seres celestiais
do lado direito, né? E do lado esquerdo de Deus. E ali aparecia um Espírito. E a palavra do Senhor coloca o E minúsculo, né? O E minúsculo, que quer dizer que não era um Espírito da parte do Senhor, não era o Espírito Santo, mas sim era um Espírito. E assim nós vemos também o mundo espiritual. Pois agora mesmo, irmãos, nós estamos vendo uma batalha espiritual diante dos nossos olhos. Quando eu me ajoelhei ali para orar, eu falei assim com o Senhor: Senhor, nós sabemos, Senhor, que esta batalha não é carnal, esta batalha é espiritual. Estamos aqui em uma batalha espiritual. Nós estamos vendo estes homens, né? Pessoas que passam, rodeiam e não entram na igreja. Mas nós não devemos falar sobre eles. Deixa eles nas mãos de Deus. Ora por eles de madrugada. Ora por eles de madrugada. Pois devemos vigiar. Estes homens precisam da mensagem do Evangelho. Pois eles são ímpios. Eles não tiveram encontro com Deus. Não tiveram encontro com o Senhor Jesus. Então nós não devemos falar aqui abertamente, reclamar disso, mas devemos dizer: Deus abençoe, em nome de Jesus. Eles um dia serão resgatados, um dia eles vão abrir a porta para o Senhor Jesus entrar e cear com eles. Em nome de Jesus, nós devemos declarar, pois não é uma batalha carnal, é uma batalha espiritual. Por isso que o Senhor Jesus nos diz que nós devemos amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem, amar todos, sem observar a aparência, sem observar as atitudes, sem observar o que ele fez de mal no passado, mas olhar para ele com um olhar de amor, com um olhar que o Espírito, que Jesus olharia para eles. Porque Jesus ele esteve aqui na terra e nós sabemos que ele foi com os pecadores. Ele ficava nas casas dos pecadores. Ele não ficava nas casas dos nobres, dos ricos, mas ele ficava na casa dos pecadores, pois eram os pecadores que necessitavam da misericórdia de Deus. Pois os nobres, muitos homens ricos, não querem nem saber de Deus, mas aqueles que buscam o Senhor vão encontrar o Senhor. O Senhor diz na sua palavra que aquele que busca, ele achará, né? E ali Micaías diz a ele que não é para ele subir, não é para ele. E ali aquele mesmo Zedequias que fez aqueles discípulos para mostrar ao rei como ele acabaria com os inimigos dele, ali Zedequias foi e feriu Micaías no queixo dele. E ali o rei Acabe, ele falou: põe água de angústia, põe ele no cativeiro com Micaías, põe ele para comer pão de angústia. Ou seja, Micaías iria sofrer naquele cativeiro. E assim também eu entendo que nós devemos ter a coragem para pregar o Evangelho, irmos ali nos lugares, né? Claro, com Deus, né? Mandando a gente ir, pois também não devemos tentar o nosso Senhor, mas devemos ir nos lugares,
né, nos becos, nos lugares escuros, pregando a palavra do Senhor, pois eles necessitam, né? Aqueles lugares necessitam. E o Senhor diz na sua palavra que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, mesmo, né, ali aquele apóstolo Paulo, né, ele diz, apóstolo Paulo, ele sofreu muito, é tanto que ele diz que ele tudo pode naquele que me fortalece. Quer dizer o quê? Que Paulo poderia passar por momentos de necessidade, por momentos onde ele teria abundância, prosperidade, em outros momentos ele estaria em pobreza, mas ele sabia que tudo ele podia naquele que lhe fortalecia, que era o Senhor. O Espírito Santo, ele está nesta terra para nos consolar, para nos confirmar a palavra do Senhor Jesus. Ele é o nosso conselheiro, é Ele quem ora por nós, é Ele quem chora por nós, né? Ele até soluça, né? A pessoa, quando está, né, muito triste, a pessoa não consegue se conter, a pessoa não consegue ter forças. Mas o Espírito Santo, ele chora, né? Ele sente o que nós passamos, pois o Senhor Jesus, ele veio para aqui, ele sofreu, foi abandonado pelos amigos dele, pelos próprios que disseram, olha, pelo próprio, né, que disse, olha, eu vou ficar, Pedro, né, eu vou ficar com o Senhor, se possível, né, eu vou até na frente do Senhor, né, em outras palavras, ele quis dizer isso. E ali ainda ele queria defender o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus repreendeu ele. E ali Pedro traiu o Senhor 3 vezes, recusou, né? Ele não afirmou que ele era discípulo do Senhor Jesus. E ali ele negou o Senhor. E até mesmo aqueles que ele tinha realizado milagres não estavam naquele momento. Porque ali naquele momento era Jesus. Era Jesus e Jesus. Deus estava também presente, mas Deus, ele virou o seu rosto, não quis olhar a perversidade da humanidade. E é por isso que nós vemos que o Senhor, lá no tempo de Noé, ele disse que ele estava arrependido, ele se arrependeu de ter criado a humanidade. Vemos a que ponto a humanidade chegou. E nós vemos todos os dias a mesma coisa, os homens se afastando de Deus, as coisas piorando, pois o ser humano, ele se afastou de Deus, e Deus fica muito triste, Deus fica muito entristecido. E ainda ele, né, assim, ainda que o filho dele foi morto na cruz para salvar estas almas. E ainda a palavra do Senhor nos diz que não vale a pena as festividades, as comemorações. A palavra do Senhor nos diz isso. Então realmente é muito triste. Por isso que nós devemos orar. Nós devemos orar como se devemos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor, implorando ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia. Porque quando chegar a hora, não vai ter negócio de um tempinho a mais, não. O Senhor vai vir buscar a sua igreja. E este dia está próximo. Esse dia, ele está próximo. Nós percebemos que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós sabemos disso. Então, ali, Acabe se irou. E
ali eles foram para a guerra. Eles subiram a monte de Gileade e ali ele se disfarçou e Josafá vestiu as vestes dele, né, as vestes normais de Josafá, né? E ali Acabe, como ele tinha se disfarçado, né? Ele pensou que ninguém ia ver, né? Ninguém ia ver ele não seria morto. Os soldados de Josafá e também de Acabe venceriam, já que ele foi para a guerra com as falsas profecias. E assim também nós devemos vigiar, pois o engano ele está terrível. Estamos em uma batalha espiritual 24 horas, até mesmo quando estamos dormindo, principalmente quando estamos dormindo, porque é aí quando a gente está desacordado, a gente não está vendo nada, a gente não pode fazer nada ali, porque estamos dormindo, né? Estamos descansando. Por isso que toda noite nós devemos orar ao Senhor. Nós devemos orar ao Senhor, mesmo deitados, mesmo ali com sono, né, cansados. Nós deitamos, né, nós deitamos ali na nossa cama e ali oramos ao Senhor. Senhor, me guarde enquanto eu estou dormindo, pois a batalha espiritual é terrível quando está ali, né, o ser humano desacordado. E ali Acabe foi com as falsas armas. E assim o Senhor também nos alerta que nós devemos buscar a palavra do Senhor. Nós devemos meditar na palavra do Senhor todos os dias. Mesmo não sendo culto, nós devemos meditar na palavra do Senhor. Nós não devemos meditar na palavra do Senhor só porque vão ter oportunidade, para não ficar feio nem vergonhoso. Vou meditar em uma palavra para que os irmãos não achem que a pessoa não está tendo uma comunhão com Deus. Então, irmãos, nós devemos meditar de manhã à noite. Nós devemos acordar. A primeira coisa que devemos fazer é orar ao Senhor todos os dias, não só um dia da semana, por 1 ou 2 horas, e nos outros dias não orar, mas orar todos os dias, pois o Senhor ele quer uma vida de comunhão, uma vida de oração. Porque ali Acabe, ele padeceu, ele morreu ali, naquele mesmo lugar. E o mais interessante foi que ele se disfarçou, vestiu outras vestes para que ninguém pudesse o atacar. E depois a Bíblia fala que o rei, né, da Síria ali, dos sírios, disse: olha, não foque em ninguém, nem grande nem pequeno, mas foque no rei de Israel. Logo, nós entendemos o quê? Que as profecias têm que se cumprir. Não adianta a pessoa fugir, pois o que Deus já declarou vai acontecer. E Acabe tentou se disfarçar, tentou fugir. E ali naquele momento, ele foi pego de surpresa por uma flecha que ainda foi jogada sem propósito, sem um objetivo. E ali acertou Acabe. Ali Deus estava mostrando a Acabe a pequenez dele, quão pequeno ele era. Porque Acabe ele tinha orgulho de si mesmo. E foi o orgulho dele que fez ele morrer de uma maneira tão trágica. Pois ele ainda ficou ali agonizando, né? Após ele chamar ali os carneiros, né? Os rapazes, né? Os homens que eram responsáveis por levar o rei. E ali ele pediu ao rapaz que ele estava sofrendo, né? Que ele tinha sido acertado
por uma flecha. E ali ele ficou até o pôr do sol e ele morreu. Então o Senhor, ele mostra ao ser humano que ele é nada. Ele é criação, ele não é criador. Ele é uma criação que, se Deus quiser, acaba em um minuto, em um segundo. Se Deus quiser acabar com o mundo, ele acaba e ninguém vai dizer nada. Ninguém tem que falar nada, pois é a vontade dele, tem que se cumprir e acabou. E assim o Senhor já escreveu na sua palavra que um dia vai chegar onde muitos vão morrer, muitos vão correr para as igrejas, vão abrir a Bíblia, mas não vão conseguir entender nada, não vão conseguir ali entender o que a palavra do Senhor diz. Eles vão cair em grande engano, e o engano do anticristo, muitos, e vai começar a grande tribulação, e eles vão ver a igreja sendo tirada da terra, sendo arrebatada, e ali eles vão perceber que nada disso valeu a pena. Todos os prazeres que Acabe sentiu, todos os sangues, derramados dos profetas de Deus, ele vai tomar conta, ele terá que pagar pelo sangue derramado dali dos profetas. E Acabe morreu de uma forma trágica, de uma maneira não simples. E assim, Acabe teve as consequências da desobediência dele, da perseguição que ele fez contra Deus. Pois quem persegue os profetas do Senhor será castigado. Será castigado, pois ele não está perseguindo aos homens, mas está perseguindo a Deus. Está contra a Deus. Então, Josafá foi ali identificado como Acabe, antes da morte de Acabe, e os soldados correram atrás dele, e ele orou ao Senhor que o Senhor tivesse misericórdia da vida dele, e o Senhor teve misericórdia, e ali Acabe, Josafá, voltou da guerra. O que eu entendo é que nós devemos estar vigilantes, pois esta palavra, uma coisa interessante é que Micaías disse em sua visão que ele teve, que aquele espírito, ele aparecia para persuadir a Acabe, ou seja, ali enganar Acabe, incentivá-lo a acreditar nas falsas profecias, pois aquele espírito estava agindo na boca daqueles 400 profetas. E ali o Senhor disse: vai, persuade Acabe. E ele disse que ele perseveraria, ou seja, aquele espírito iria continuar ainda agindo. E nós vemos que este espírito ainda está agindo nos dias atuais, com mais força, com mais vigor, pois os homens deixaram de meditar na palavra do Senhor, deixaram de procurar, buscar o Senhor, deixaram de jejuar, deixaram de orar para cair em enganos. Por isso que existem tantas seitas dizendo que o Senhor Jesus não é Deus, que o Senhor Jesus é só Senhor e Ele não é Deus, que Ele veio aqui, somente fez o que o Pai mandou e depois foi, ascendeu aos céus e está, tanto que Ele está à direita de Deus. Eles dizem isso, que lá no céu não tem trono para o nosso Senhor Jesus, que só Deus está sentado no trono. E eles caem no engano e levam muitas pessoas ao inferno, pois o Senhor diz na sua palavra
E outros que, se não pregam assim, pregam outras coisas. Dizem que o Senhor Jesus não ressuscitou, que o Senhor Jesus ressuscitou nos corações. Mas o Senhor não ressuscitou nos corações, ressuscitou em corpo glorificado. Glória a Jesus. Em corpo glorificado para nos salvar. Porque sem a ressurreição, eles querem dizer que a ressurreição de Jesus não ressuscitou, porque deste modo eles vão continuar com as mesmas práticas malignas, com as mesmas coisas más, com as mesmas práticas do mal. E aí o que acontece? Se não tem a ressurreição, não tem o Senhor, não tem o Evangelho. E ali é isso que eles querem, para viver uma vida promissa, uma vida cheia de pecado. E o Senhor diz na sua palavra, Paulo, quando ele diz, fala, que se não existe ressurreição, o Senhor Jesus não ressuscitou. Mas no final ele conclui o quê? Que o Senhor Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. E por isso se cumpre também aquela palavra de Micaías, que ele disse que vive o Senhor. Vive o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele está vivo. Ele vê tudo. Ele contempla tudo. Ele vê todas as nossas intenções. Tudo que muitos pensam que podem esconder dos homens, podem esconder dos homens, mas não escondem de Deus. E assim eles acham que podem enganar a Deus. E assim foi a carne, pois ele achou que também poderia enganar a Deus. Então, que a carne tentou fugir da profecia que estava decretada sobre a vida dele. E ele não venceria. E ainda Micaías, no final, ainda mais ali usado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, ele disse que se não fosse, se Acabe voltar na guerra, ele era um mentiroso. E o Senhor não tinha fala na boca dele. E ali nós vemos que era naquele momento, como Micaías tinha profetizado, que ele via um povo, ovelhas dispersas sem pastor. Ou seja, Acabe, ele morreria. E Israel ficaria sem pastor, sem um rei ali, E vemos o cumprimento desta profecia. Nós devemos nos atentar. Nós devemos meditar a palavra do Senhor. Nós devemos orar ao Senhor, pedindo que nós não caiamos no engano, pois estamos vivendo dias maus. Nós devemos vigiar todos os dias. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor não permita que nós caiamos em enganos. Que o Senhor nos dê vontade, desejo pela palavra do Senhor. Que Ele não deixe que os nossos corações se esfriem para não meditar na palavra do Senhor, para não orar, pois nós devemos todos os dias ver como estamos, como está a nossa vida espiritual, como está o nosso relacionamento com Deus. E nós devemos pensar todos os dias em nos consertarmos. A irmã Miriam falou comigo ontem, vamos passar a fazer todos os dias cultos domésticos, vamos passar a orar ao Senhor, ao comermos, e nos buscar mais ao Senhor, pois os dias estão maus. Nós vemos nas televisões, nas redes sociais, que as coisas estão piorando a cada dia.
Nós vemos nas televisões, né? Acho que foi na sexta-feira, falando sobre que teve uma enchente, né? Lá na Espanha, se não me engano. E ali, aquela enchente, eles tiveram muito trabalho, pois eles ainda estão procurando, né? Eles estavam procurando, não sei se eles ainda estão, né? Tomara que eles já tenham encontrado todas as pessoas, né? Que o Senhor abençoe. E realmente, né? Vemos que muitas coisas estão acontecendo. E vemos que esse espírito maligno está agindo na boca de muitos homens, pois esses 400 profetas não tinham uma vida com Deus, não tinham uma vida em comunhão com Deus. Por isso que nós devemos vigiar, não estar à procura de revelações que desejam, né, a pessoa que irá conseguir, que a pessoa irá vencer. Pois nós vemos, né, em 2020, aquele exemplo, né, que o Senhor nos permitiu vermos. O Senhor ali desmascarou muitos homens e mulheres que disseram: olhem, esse certo político, ele irá vencer as eleições. Deus revelou a eles. E no final das eleições, o outro, né, venceu e está governando o país. E ainda tentaram dizer: não, mas ele não sobe a rampa. Mas ele subiu a rampa. Ele subiu comemorando, dançando, feliz da vida. E isto serve de escândalo para a igreja. Porque muitos dizem ser profetas, boca, né? Podemos que são bocas de a boca, né, que Deus usa, e ali acabam que levam, né, maldições para as vidas daqueles que são enganados. Por isso que nós não devemos permitir que todo mundo ponha a mão sobre as nossas cabeças, pois nós não sabemos a vida que aquele homem, aquele irmão, aquela irmã tem com Deus. Porque se a pessoa, assim como o Senhor nos orienta em sua palavra, que nós devemos impor as nossas mãos, né? Ele manda os apóstolos, né? O Senhor Jesus manda impor as mãos, né? Colocar as mãos ali, orar pelaquela vida, né? E aquela pessoa será curada. E ali, porque a mente é onde ali a alma ela está concentrada, né? A alma do ser humano está na mente. Por isso que nós devemos vigiar. Nós não devemos permitir que ninguém ponha a mão nas nossas cabeças. Quem pode colocar as mãos nas nossas cabeças somente são servos do Senhor. E ali que nós sabemos que tem uma vida realmente com Deus. E o Senhor ele nos abençoa também, sem que a pessoa procure profetas, sem que a pessoa procure revelações, pois a revelação agora está na palavra do Senhor. O Senhor já nos revelou. Se nós queremos uma resposta de Deus, iremos aqui na palavra do Senhor, que o Senhor vai nos instruir, o Senhor vai nos dar o que devemos fazer, né? Nós não devemos correr para revelações e mais revelações, profecias e profecias, e no final elas não aconteceram. É melhor a pessoa ouvir o não de Deus do que a pessoa ouvir o sim de um falso profeta. Porque por mais que ali alimente o ego, né, a felicidade da pessoa, a pessoa irá sofrer. Assim como temos o exemplo de Acabe. Porque Acabe ele foi na direção dos falsos profetas e ele sofreu.
O Senhor ainda deu uma oportunidade a ele, revelando o que estava acontecendo no mundo espiritual. Enquanto ali, ele achava que era uma coisa normal, consultar ali os profetas para saber. Nós devemos estar vigilantes. Nós devemos saber que todo tempo está acontecendo uma batalha espiritual. Então, nós devemos pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos livre do mal, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Deus.